sobre maconha. E para discutir aqui no estúdio com a gente, o psiquiatra Dartil Xavier da Silveira, do PROAD da Unifesp. Tudo bom, Dartil? Bem, Jair. Muito obrigado por ter vindo aí participar aqui do Saúde com a gente. E a gente foi às ruas, ouvir o que as pessoas têm de dúvidas, mitos, verdades sobre maconha. A maconha mata neurônio? Essa pergunta é uma pergunta difícil, porque matar neurônio, a gente pressupõe que seja um efeito tóxico sobre a célula, e daí mataria neurônio. Álcool, por exemplo, mata neurônio. Solvente, cola de sapateiro, benzina, éter, lança-perfume, mata neurônio. A maconha não mata neurônio. A maconha pode ser algo que altera o funcionamento de neurônios, mas não destrói o neurônio. A maconha é menos prejudicial à saúde do que cigarro e álcool? Essa é bem complicada de responder, porque na verdade se a gente for pensar qual é a pior droga, né? A pior droga é aquela que a gente não sabe manejar e que a gente fica dependente dela. Ou seja, o que é a pior droga para mim é diferente da pior droga para você e para outra pessoa, né? Para quem é dependente de maconha, a dependência é um transtorno, é um inferno, né? Agora, se a gente for pensar na proporção de pessoas da população que tem danos decorrentes do uso dessas drogas, a maconha é menos agressiva que o álcool. O álcool produz muito mais doenças do que a maconha em termos populacionais. Cigarro também. Cigarro também, porque o cigarro tem toda a questão do câncer, das doenças cardíacas, coronarianas. Então, sem dúvida, a maconha é, em termos populacionais, muito menos agressiva. Eu queria saber se a maconha causa câncer de pulmão e de boca. Existem estudos relacionando o uso de maconha a câncer de pulmão e de boca. A questão é a seguinte, isso vem do raciocínio. Se o tabaco causa e eu fumo também maconha, então a maconha também vai causar. E isso é verdade, só que uma pessoa que fuma maconha não fuma na mesma proporção de alguém que fuma cigarro. Então, esse risco é muito menor do que o risco que uma pessoa que fuma cigarro vai ter. A maconha causa impotência ou infertilidade? Existem pessoas que sob efeito do uso da maconha, perdem interesse sexual durante o efeito. Né? Outras não, outras se sentem até mais estimuladas a ter um relacionamento sexual. Então isso é muito variado. A questão da infertilidade tem alguns estudos mostrando que os homens se tornam menos férteis sob o efeito da maconha. Mas é um efeito reversível. O indivíduo, se ele interromper o uso, ele volta a ter a fertilidade anterior. A maconha vicia ou não vicia? Ela pode viciar. Existem pessoas que são dependentes de maconha. No nosso serviço, que a gente funciona há 25 anos, atendendo dependentes de várias substâncias, a gente tem uma parcela de dependentes de maconha. E para quem se tornou dependente, é uma dependência grave como qualquer outra. O que existe, essa, vamos dizer assim, a notícia, a má notícia a respeito. A boa notícia a respeito é que se você pegar um estudo populacional, uma população de consumidores de drogas, é menos de 10% dos usuários de maconha que vai desenvolver dependência. Por volta de 9%. Então, vamos dizer assim, é algo menor do que o álcool. O álcool, a taxa de frequência de dependência é por volta de 15%. O uso da maconha alivia a dor de quem sofre de esclerose múltipla? Sim. Entre os usos que se faz no mundo inteiro de maconha medicinal, um dos mais estudados é nos casos de esclerose múltipla. Realmente existe um alívio muito grande. Nos Estados Unidos, diversos estados estão autorizados a fazer esse uso medicinal da maconha. No Brasil, infelizmente, a gente tem uma postura muito reacionária, muito retrógrada, a gente está muito atrasado, né, nesse sentido. Mas realmente existem várias possibilidades de uso terapêutico de maconha, essa é uma das principais. O uso da maconha causa dano permanente à memória? Esse é um questionamento que tem sido muito feito, cada vez mais recentemente.
O que a gente sabe é que existem alterações que a gente chama de cognitivas, neurocognitivas, que alteram com capacidade de concentração, memória, iniciativa e outras funções cerebrais. Agora, todos esses estudos vêm mostrando que isso é um fenômeno que pode ser grave no usuário de maconha adolescente. Tá? Nos adultos, esse fenômeno, ou ele é muito leve, ou ele não existe. Então, parece que é algo mais relacionado ao uso precoce de maconha ou de uma adolescente. O uso precoce tem talvez um risco maior de impacto neurocognitivo. Exatamente. Alguma coisa tipo memória, atenção, concentração. Agora, a maioria dos estudos também aponta por uma tendência a esses fenômenos serem reversíveis se o indivíduo interrompe o uso. A maconha pode causar esquizofrenia ou psicose? Esse é um outro questionamento que tem sido feito ultimamente. Foi a partir de alguns estudos que encontraram uma associação maior de uso de maconha entre pessoas que se tornaram esquizofrênicas. Agora, o problema é que você não pode partir de uma associação, tipo, se encontrou um maior número de usuários de maconha entre os que se tornaram esquizofrênicos. Você não pode estabelecer que essa associação tem uma relação de causa e efeito. Tá? E, muito provavelmente, o que se supõe é que a maconha seja um marcador de alguma outra coisa, ou seja, o indivíduo que já tinha toda uma condição, que ele já estaria, vamos dizer assim, na iminência de se tornar um esquizofrênico, ele já tinha todos os sintomas prodrômicos, que a gente chama, os iniciais que já causavam todo o mal-estar, e a procura da maconha teria sido justificada para aliviar esses sintomas. Né? Porque a gente entende que a esquizofrenia, e os estudiosos de esquizofrenia têm batido muito nisso, né? Que não dá para explicar o aparecimento de esquizofrenia a partir do uso de uma substância como a maconha. Por quê? Porque a esquizofrenia é uma doença do desenvolvimento dos neurônios, do desenvolvimento do cérebro, de base genética, que tem a ver muito mais com uma maneira diferente desse cérebro se organizar. A maconha não teria esse potencial, essa capacidade de transformar um cérebro nesse nível, nessa magnitude. Né? Talvez muito mais um marcador, né? A pessoa buscou porque tinha alguma dificuldade prévia, do que um sintoma prévio que ela tentou aliviar, do que a maconha como um desencadeante do quadro de esquizofrenia. Muito provavelmente isso. E tem até um estudo, porque o que se supõe é que se houvesse uma relação de causa e efeito entre uso de maconha e esquizofrenia, aumento de uso de maconha levaria a um aumento da frequência de casos de esquizofrenia nas populações. Isso não é isso que a gente observa. Por exemplo, na Holanda houve uma diminuição nos últimos 20 anos no número de usuários de maconha. E a taxa de esquizofrenia se mantém constante, ou seja, não se altera. Usa maconha na gravidez prejudica o bebê? Os estudos são inconclusivos a respeito disso. Tem alguns estudos americanos mostrando alguns problemas na gravidez, no desenvolvimento da criança, da mãe que fumou maconha. Só que eles foram ver que esses estudos foram feitos com mulheres grávidas de classes sociais muito desfavorecidas, submetidas a uma série de privações. E o que se contrapôs é um estudo que foi feito na Jamaica, onde eles estudaram mulheres de classe social privilegiada, classe alta, e que também fumavam maconha na gravidez. E lá eles não encontraram esses problemas nas crianças. Então parece que não é a maconha que tem esse efeito. Mas a gente sabe que hoje em dia, em medicina, a gente evita até o uso de qualquer medicação em gravidez. Né? Principalmente no primeiro trimestre. Sobretudo no primeiro trimestre. Então eu recomendaria que ninguém usasse maconha na gravidez de forma nenhuma, né? Ou seja, eu seria frontalmente contra, não porque existam estudos mostrando problemas desse uso, mas por uma questão de um princípio mais genérico, que a gente evita até medicações na gravidez. A maconha pode ajudar pessoas que têm câncer por aumentar o apetite e diminuir as dores? Sim, existem vários estudos a respeito disso. Eu, inclusive, orientei uma tese de mestrado a esse respeito lá na Unifesp, sobre o potencial terapêutico da maconha no sentido de possibilitar que o indivíduo consiga fazer a sua quimioterapia para o seu tipo de câncer. Né? E esses estudos de evidência sistemática, de meta-análise, têm mostrado que realmente
Alguns pacientes só conseguem se submeter a um tratamento de câncer a partir do uso de maconha. Embora exista outros recursos medicamentosos, para alguns pacientes esses recursos não são suficientes. Então, essa é uma outra indicação do uso medicinal da maconha. Fumar maconha e dirigir. Essa combinação é tão perigosa quanto álcool no volante? Sim, é uma combinação perigosa. Por quê? Porque a maconha altera a sua capacidade de concentração, a sua noção de tempo. Então, de certa forma, o indivíduo não está suficientemente, vamos dizer assim, atento ou com respostas rápidas a eventos que possam acontecer na hora que você está dirigindo. Agora, em contraparte disso, existe um estudo holandês muito interessante que comparou um grupo de pessoas dirigindo sob efeito de maconha e outros sob efeito do álcool. Os dois grupos dirigiram muito mal, ou seja, nos dois casos estaria, vamos dizer assim, absolutamente contraindicado o uso de qualquer uma dessas substâncias. Só que o grupo que usou maconha tinha a noção de que estava dirigindo mal. E o grupo que estava usando álcool achava que estava dirigindo muito bem. Característica típica do álcool também. Do álcool. Parece, então, a maconha é menos prejudicial na capacidade de autocrítica, mas se o indivíduo vai dirigir mal, vai. Então, tipo, pra gente terminar, uma pergunta minha. Recentemente a gente viu aí no nosso país vizinho, ali no sul, no Uruguai, o presidente, né, mandando para o parlamento um projeto de lei que, de alguma forma, tenta fazer com que a venda, a distribuição, a comercialização da maconha se torne subordinadas ao Estado. Né? Quer dizer, é uma legalização e o Estado controlaria como controla álcool, como controla cigarro. Né? Até onde eu sei, esse projeto de lei está em tramitação no parlamento, e se for aprovado, ele promete submeter a um plebiscito para saber se o povo, afinal de contas, é a favor ou contra esse projeto de lei. O que você pensa dessa situação no país vizinho? Eles têm uma série de medidas de cautela, né? Só venderiam a maconha para pessoas que são residentes no país, haveria uma quantidade, uma venda controlada, a quantidade de maconha que poderia ser vendida por pessoas seria controlada, estrangeiros não poderiam atravessar a fronteira para comprar maconha, enfim, né, para evitar já que nenhum país do mundo isso está autorizado desse jeito, dessa forma, para evitar esse tipo de situação, enfim, uma questão política também. O que você acha dessa discussão lá no Uruguai? Qual que é a posição aí? Essa é uma questão difícil, que está sendo muito debatida no mundo inteiro, né? A questão da descriminalização das substâncias ilícitas. Existem muitos fatores pró e contra, a favor e contra esse tipo de ação. A gente não sabe realmente, porque não tem nenhuma experiência no mundo de legalização desse tipo de substância. Mas o que a gente sabe é que tem vários modelos de políticas de droga muito mais flexíveis, e quando você atenua, flexibiliza, deixa de ser mais rígido, mais proibicionista, você melhora as questões de saúde pública relacionadas a esse consumo. Agora, exatamente o que aconteceria numa legalização, a gente não sabe, a gente pode supor. A gente sabe, por exemplo, que a lei seca do álcool, que proibiu o uso do álcool nos Estados Unidos, foi um desastre. Né? Ela estimulou criminalidade, estimulou usos esquisitos do álcool. É o único momento da história da humanidade onde se registrou o uso injetável de álcool. A violência associada ao uso de álcool aumentou muito, ou seja, foi uma catástrofe a lei seca americana. Agora, isso foi para o álcool. Agora, o que aconteceria com as outras drogas, a gente não sabe. Tem um detalhe, algo que a gente sabe muito bem, que não é legalização, mas é a despenalização do usuário. Isso tem visto, né, em alguns países. É algo que a gente está muito atrasado no Brasil. Ou seja, você não pode criminalizar um indivíduo pelo uso de uma substância. O indivíduo pode ser criminalizado por um ato, por um delito. Se ele foi lá, roubou, matou, fez algo ilegal, sim. Agora, pelo consumo de uma substância, todas essas medidas repressivas e proibicionistas, elas causam muito mais dano do que a substância. Então tem até um estudo americano